E agora também é com grande alegria que eu convido a nossa vice-presidente da Undime, a Denise, para trazer ao palco, então elas vão subir juntas, com uma calorosa salva de palmas, a nossa querida Adriana Friedman. Nossa querida professora, pós-doutora em artes, doutora em antropologia, mestre em educação e pedagoga. Desenvolve pesquisas com crianças e promove processos de escuta com diversos profissionais. Atua como formadora e pesquisadora nas áreas de educação, antropologia, pesquisas bibliográficas e processos de autoconhecimento. Assessora da Rede Municipal de Educação Infantil de São Paulo, em processos de escuta das crianças. Criadora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Simbolismo, Infância e Desenvolvimento. Além de consultora junto a ONGs, instituições, fundações, secretarias, escolas e coordenadora de cursos de pós-graduação, cursos livres e grupos de estudo. Cofundadora do coletivo A Vez e a Voz das Crianças e da Aliança pela Infância, e autora de diversos livros, como O Universo Simbólico das Crianças, Olhares Sensíveis para as Infâncias, A Vez e a Voz das Crianças, Escutas Antropológicas e Poéticas das Infâncias e Jornadas Autobiográficas, Memórias e Narrativas para a Formação do Educador. Professora Adriana Friedman, a vez e a voz é sua. Alô, alô. Gente, boa tarde. Já se encerra. Eu queria muito agradecer a equipe da Undime. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje conversando com vocês. Eu acho que a gente aqui tem muito chão, muita coisa para fazer, né? Embora eu esteja há 45 anos nessa estrada, eu estava falando hoje, eu não perco a esperança, porque a gente vai avançando muito, mas a gente tem que voltar e voltar e voltar. E esse dado que foi apresentado agora aqui, 42% das escolas, as crianças não estão brincando. Estamos falando de educação infantil e eu sou, desde bem jovem, assim, uma grande ativista em prol do brincar, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho e compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a importância de escutar as crianças e conhecer as crianças. Eu acho que a minha fala talvez vá ser um plus complementar à mesa anterior, que falou de avaliação, mas eu vou falar desde um outro lugar. E eu quero, enfim, você junto aqui, eu espero no finalzinho abrir um tempo, um espaço também para alguma troca, para mim é muito importante. Uma coisa importante é que vocês saibam que eu venho aí de uma trajetória como formadora, como pesquisadora e como ativista, começando pelo brincar, pela importância do brincar, e nos últimos 15 anos, nessa temática que me é tão cara, e eu acho que é uma prioridade e uma urgência. Falarmos da vez e da voz das crianças, das nossas crianças. Bom, deixa eu ver se eu vou saber aqui, avançar. Eu quero começar, e eu sei que vocês estão desde ontem aqui, embora eu tenha chegado hoje, lendo um trecho de uma reflexão, uma carta que eu escrevo para as crianças, porque a gente está aqui pelas crianças, pensando, planejando, estudando, refletindo, trocando, e elas não sabem tudo que a gente faz enquanto adultos. Então, eu quero pedir licença para as crianças, para que elas realmente nos deem licença, mesmo que elas não saibam, de entrar nos mundos delas. E eu digo assim: as crianças de todos os cantos, gostaria de pedir licença a vocês, crianças, como porta-vozes dos adultos, para nos permitirem adentrar e conhecer um pouquinho dos seus universos.
A maior parte de nós esqueceu que um dia já foi criança. Esqueceu o quanto adorava brincar, esconder-se, compartilhar e guardar segredos, brincar de super-herói, de casinha, de médico, de pega-pega, de empinar pipa, enfim, de ficar à toa, rabiscar o mundo, sair disparados, correndo, dançando. O quanto cada um de nós curtia pintar, desenhar, sonhar. Gostaria de perguntar a vocês, através desta carta, como aquelas que se costumava escrever quando existia papel de carta, envelope, caneta e lápis, que eram mandadas pelo correio, se podemos ficar mais perto de vocês, conhecer e aprender suas brincadeiras, conversar sobre suas vidas, construir junto com vocês os sonhos das cidades que queremos, ler e tentar entender, junto com vocês, o que dizem seus desenhos e pinturas, o que vocês querem dizer quando cantam, quando dançam, quando rabiscam e falam sozinhas. Será que podemos aprender através dos seus olhares, dos seus sentires e das suas vozes quem vocês são de verdade? Nos dão licença para olharmos pelas frestas das suas vidas e conhecer mais sobre vocês? Mas vou contar um segredo, a bem da verdade, todos os adultos levam viva dentro de si a sua criança e um baú repleto de memórias. E vocês nos evocam essas lembranças e a importância dessa fase da vida, a infância, cada vez que conseguimos nos conectar verdadeiramente com vocês. Agora, queremos caminhar para oferecer a vocês mais tempo, espaços, ouvidos atentos, olhos de ver e nossa inteira presença, para com muito vagar, vocês nos guiarem pelos seus mundos e, a partir das suas vozes e expressões, nos darem a oportunidade de deixar-nos levar por vocês, para aprender o que cada uma tem a nos contar e a nos ensinar. Nós, adultos, temos nossos saberes, mas vocês têm saberes que nós desconhecemos e tantos outros que esquecemos. E com todos esses saberes infantis, queremos contribuir para poder melhorar nossas cidades, nosso dia a dia, nossos espaços e enriquecer a educação e a cultura da vida de toda a sociedade. Vamos juntos? Então, este é simbolicamente um pedido de licença para as crianças, para todas as nossas crianças da educação infantil principalmente. Eu vou falar aqui nessa tarde, eu vou tratar de algumas questões, vou falar um pouquinho das origens e do panorama contemporâneo das crianças e das infâncias, dos estudos e áreas de conhecimento, legislação e práticas, hoje, 2025, trazer alguns conceitos essenciais, falar de caminhos metodológicos para escutar e observar as crianças, falar da postura dos educadores, os gestores, os cuidadores, os nossos desafios éticos e políticos e, finalmente, nosso compromisso com as infâncias. Tudo que eu vou dizer aqui, é claro que vocês podem acrescentar muita mais coisa, né? A gente não vai dar conta, mas aqui é um diálogo, é um convite ao diálogo. Eu tentei traçar, aqui não é com números, um raio-x das infâncias deste século XXI. Nós estamos em 2025 já, né? E o que é que nós estamos vendo? Estamos efetivamente vendo crianças com muitas síndromes, muitas crianças laudadas, muitas crianças doentes física e psiquicamente. Crianças sem ritmos cotidianos, né? Eu estou falando com pessoas jovens e pessoas que tiveram outro tipo de infância. Eu que sou do final de 59, mais ainda, era uma infância muito diferente. Hoje estamos vendo crianças permanentemente expostas às telas. Estou falando das crianças pequenininhas, primeira infância, né? Muitas sequelas da pandemia, e a gente ainda não mediu as sequelas da pandemia. Eu acho que elas continuam, né? Acho que esse é um dado que tem mudado muito nos últimos anos também do cotidiano. Crianças institucionalizadas e permanentemente direcionadas, formatadas e vigiadas. Falta de tempo livre e oportunidade de se expressarem de forma autônoma e livre. Grandes expectativas, pressão e antecipação sobre os seus processos de desenvolvimento e aprendizagens por parte da escola, da família e da sociedade como um todo. Crianças abandonadas de cuidados, não escutadas, não acolhidas. Eu não estou dizendo crianças que estão fora da escola, mas mesmo dentro da escola, da família ou nos seus cotidianos, um outro tipo de abandono do qual nós vamos falar um pouquinho.
Crianças mal alimentadas, obesas e com quadros de ansiedade e depressão, muito. Isto sim eu penso que é uma das sequelas da época da pandemia. Muitas crianças medicadas, cursos, e aqui eu vou entrar numa outra seara, cursos de formação de educadores com imensas defasagens quanto ao grande arcabouço de conhecimentos e avanços na área, os conhecimentos sobre as infâncias fragmentadas. Vou falar sobre isso já já. Uma crise de valores e referenciais nas famílias em todas as camadas socioeconômicas. Não reconhecimento das singularidades e potências das crianças. Um desconhecimento dos interesses, necessidades e realidades das crianças e suas vidas. Currículos e objetivos educacionais que não dialogam com as realidades locais. E a importação de pedagogias e metodologias que ignoram as bagagens multiculturais das crianças nos diferentes territórios. Eu entendo isso como um raio-x. Claro que não temos só problemas, mas eu acho que a gente precisa olhar para a realidade, para a gente pensar por onde caminhar. E para trazer essa questão, por que escutar e observar as crianças? E eu já de cara falo, isso não é avaliação de crianças, né? O que eu estou trazendo aqui é uma questão do cotidiano, do dia a dia, dos professores, dos cuidadores, das equipes das escolas, dos gestores, das famílias. Primeiro que tem uma urgência, uma emergência de escutar as crianças. Respeitar as crianças como prioridade. Isto aqui não é somente uma frase pronta e feita, mas de verdade elas serem a prioridade, a nossa prioridade, porque elas são cidadãs do mundo hoje e daqui para frente. Escutar, conhecer e acolher a diversidade. Acho que essa ideia de diversidade é muito importante. Compreender o que elas sentem, o que vivem e o que pensam. Restabelecer vínculos, humanizar os cotidianos. Identificar os potenciais individuais de cada criança. E, finalmente, construir processos educacionais equitativos, justos e de qualidade. Eu vou trazer aqui um olhar. Eu queria saber aqui, só para ter uma ideia, quem é formado em pedagogia? Grande parte. Quem é formado em gestão, administração, outras áreas de formação, artes, arte-educação, biologia, que mais? Letras, que mais? Matemática, educação física, quem mais? História, sociologia, antropologia, muito bom. Eu quero trazer para vocês hoje um olhar de quantas áreas de conhecimento têm olhado para as infâncias e para as crianças, e a gente, na verdade, a partir da nossa formação, e eu estou falando aqui principalmente a formação de professores, olhamos só por um segmento, a partir de um ponto de vista, mas eu acho que isto é muito importante, que estudos, áreas de conhecimento e legislação e práticas vêm compor o panorama atual. Nós sabemos que a medicina e a psicologia são as primeiras ciências, final do século XIX, que foram olhar para o desenvolvimento do ser humano. Então, elas traçaram, desde sempre, parâmetros. A medicina traça parâmetros de normalidade, de como a criança se desenvolve fisicamente, se está na idade certa, se está na altura certa, no peso certo, como ela vai se desenvolvendo. E a psicologia, também final do século XIX, são as duas primeiras que vão olhar a psicologia para as emoções, para os sentimentos, para o desenvolvimento. E elas sempre nos pautaram, são nossa referência, né? Citar aqui, por exemplo, na psicologia, a importância que biólogos, e aqui não é médico nem psicólogo como Piaget, por exemplo, nos trouxeram sobre os estágios de desenvolvimento da criança. Então, a gente tem aquele referencial de normalidade, né? O que seria uma criança normal em cada momento do seu desenvolvimento. Educação. Então, aqui tem muita gente da educação. O que a educação nos ensina? Eu também venho da pedagogia. Nos ensina como transmitir conhecimento, como a criança se desenvolve, metodologias de ensino, pedagogias.
Mas é fato que quando o pedagogo sai do curso de formação de educador, chega na sala de aula, na vida real, e fala, e agora? Por onde eu começo? Né? Temos muitas ferramentas, novas pedagogias, como eu falava no slide anterior, até importadas, né, de fora, mas e agora? Aqui agora, com minhas crianças nesta escola, neste município, por onde eu começo? Tudo que tem a ver, e é um grande tema que está sendo trazido, na natureza externa e a natureza interna. Então, tem uma questão da gente pensar na singularidade de cada ser humano, né? Como cada ser humano se relaciona e o que traz de potência, eu vou falar já já sobre isso. Nós temos, e isso vai mudando conforme as diferentes épocas históricas, uma questão que tem a ver com valores, com ética e filosofias, né? Então, assim, às vezes, os valores, as éticas do século XIX, do século XX e de hoje, 2021, vão se perdendo, vão se transformando, mas muitas vezes perdemos esses referenciais. Isso a gente pode ler muito e é muito importante, mas vou falar de ética aqui, essas normas éticas vão se reconstruindo a cada geração. A gente tem as artes e as linguagens fundamentais, porque a gente hoje entende e sabe a importância que tem a diversidade de linguagens expressivas das crianças. E que são cotidiano dentro das escolas, assim como brincar fundamental. E aí nós temos, nos anos 80 e 90, uma nova área que vem olhar para as crianças e as infâncias, que são as ciências sociais. As ciências sociais, nos anos 80 e 90, a sociologia estuda os grandes grupos humanos e a antropologia, o antropólogo é aquele profissional que vai conhecer no território os diferentes grupos humanos, ficar junto e aprender com aquela cultura. Nos anos 80 e 90, eles começam a olhar para as crianças e as infâncias e dizer, puxa, crianças também são atores sociais. Crianças também são autores das suas vidas, são protagonistas, merecem ser estudados porque têm linguagens próprias, têm culturas próprias. E aqui vem um arcabouço de conhecimentos importantíssimo, que eu tenho feito um esforço muito grande para trazer, principalmente esse papel de quem observa, de quem escuta, de quem pesquisa, como fundamental para quem é professor, para quem é educador. Então, não adianta somente conhecer as referências da medicina, da psicologia, as metodologias de ensino, mas precisamos conhecer as crianças que estão todo dia junto com aquele professor, junto com aquela família, junto com quem está nesses papéis de gestão também. Outra área importante que surge nos anos 90, a área de arquitetura e urbanismo. Não sei se aqui tem arquitetos, urbanistas, mas os arquitetos e urbanistas começam a olhar para as crianças e dizer, puxa, as crianças também são moradores, estão nas cidades. Como pensarmos cidades amigáveis, espaços onde elas possam circular, usufruir, equipamentos escolares, dentro das próprias escolas, condomínios, praças. Então, esse é um tema que também começa a ser olhado por essa área de conhecimento. Temos um arcabouço impressionante no Brasil, talvez um dos maiores de políticas públicas. O Vital esteve nesta manhã, e sabemos a quantidade de leis, e principalmente falando dos direitos das crianças. A gente tem um bordão, né? Criança é sujeito de direito, mas acho que ali por trás tem algo muito importante, que nos fala de direitos. Agora, vejam, das teorias e da lei para a prática cotidiana, há uma ponte imensa a ser franqueada. Não é tão simples assim. E os dados que o pessoal trouxe mostram muito isso. Aí, no âmbito da economia, os economistas e os mercados começam a olhar, e hoje temos parcerias, e aqui este evento da Undime acho que comprova isso, como os economistas podem ajudar com seus olhares entender a importância que tem esta primeiríssima infância. A gente fala primeiríssima infância seria até os 3 anos e primeira infância até os 6 anos. Então, vejam quantas pessoas passaram por aqui nesses 2 dias olhando para esse público com o qual a gente trabalha direta ou indiretamente.
nós temos todo... Eu não falei lá em cima, importantíssimo, eu vou falar das neurociências. As neurociências também são uma ciência exata que, no final dos anos 90, mapearam o cérebro das crianças. Neurociência, não sei se alguém já fez curso, já estudou, já leu alguma coisa, mas algo muito importante eles descobrirem que as crianças, desde o nascimento até os 3 anos de vida, principalmente no primeiro ano, o cérebro das crianças tem uma plasticidade, a maior plasticidade em toda a existência do ser humano. E que é nessa época da vida que o estímulo adequado, a falta de estímulo, o excesso de estímulo vai determinar quem esta criança será quando adulta. E aí é que os economistas, em 2001, um grande economista americano, James Heckman, ganha o prêmio Nobel, porque ele, baseado nas evidências das neurociências, vai corroborar e dizer: precisamos investir nesta primeiríssima infância. Isso é no mundo inteiro. Essa evidência, embora seja de uma ciência exata, e aqui é uma preocupação que eu tenho, por isso eu trago todas essas áreas de conhecimento, acho que aumenta nosso compromisso não para jogar fora as outras ciências, que são ciências humanas, mas para corroborar algo que, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento já trazia há mais de um século. Então, assim, são áreas de conhecimento que nós precisamos conhecer, todos nós precisamos conhecer, e por isso, quando eu falo lá atrás que estamos muito defasados nos processos de formação de professores e formação continuada, o que eu estou dizendo é que a gente precisa se abrir e dialogar com conhecimentos que vêm de várias áreas, que são fundamentais até para a tomada de decisões. Tá? Vou trazer aqui alguns conceitos básicos para poder, então, continuar aqui as minhas reflexões e a minha defesa da importância que tem a gente conhecer as crianças. Na antropologia, acho que um grande aprendizado, que é um plus para nós da educação, a gente na educação diz, a criança, se a criança com 3 meses não está fazendo tal coisa, se ela não está andando na hora certa, se ela não está começando a falar ou começando a ler e a escrever, tem algum problema. E a gente está falando aqui muito fortemente da questão da singularidade das crianças, da questão da diversidade. Então, aqui vocês pertencem a várias regiões, mesmo que todas sendo dentro do Estado, cada região, cada território, cada unidade, cada escola tem singularidades nos seus grupos, não somente nos seus grupos, mas dentro de um grupo de educação infantil, dentro de uma sala de aula, a gente precisa repensar essa ideia de que tem uma idealização, porque cada criança tem uma singularidade que a gente desconhece, e por isso que a gente está trazendo essa temática. Então, falar no plural de crianças que têm infâncias diferentes, e como é que a gente chega para conhecer essas diferentes infâncias e essas diferentes crianças, mesmo que estejamos no coletivo, todos na mesma escola, todos na mesma sala, todos no mesmo município, num pequeno grupo, há várias diferenças. As crianças têm naturezas próprias, e aqui todos nós temos, né? Quando eu insisto sempre a importância de processos de autoconhecimento, voltar a relembrar a própria infância de cada um, eu costumo, quando tenho mais tempo, viu, Denise, fazer aí uma roda que as pessoas contam um pouquinho das lembranças de infância. Cada lembrança é única, mesmo que todo mundo aqui tenha pulado amarelinha ou brincado de esconde-esconde, cada um aqui teve uma experiência única, e isso é muito importante. Então, olhar para a gente para poder olhar também para as crianças. E nós temos algo que é fundamental, que é um conceito na antropologia que se chama multiculturalidade. O que é a multiculturalidade? Então, eu vou trazer um exemplo. Aqui cada um cresceu e se desenvolveu no núcleo familiar. O núcleo familiar, eu não estou mais falando daquela família tradicional, pai e mãe biológico, podem ser segundas, outros pares, 2 mães, 2 pais, centros de acolhimento, mas naquele núcleo familiar, todo dia, aquela família, aquelas crianças sentadas em torno da mesma mesa,
comendo a mesma comida, conversando sobre as mesmas questões, ouvindo as mesmas histórias, as músicas, recebendo valores. Ali já é um núcleo multicultural. A mãe vem de um lugar, tem determinados valores, o pai provavelmente vem de outro lugar. Os avós maternos, paternos, bisavós, todos os ancestrais chegam na sala de jantar de todas as famílias e ali algo está sendo transmitido não verbalmente. Essa multiculturalidade que a gente muitas vezes não dá importância, a criança sai de casa e chega no coletivo, chega na escola, e ela já vem com repertório, ela já vem com uma bagagem. Isso é fascinante, porque cada criança que entrou pela porta da escola traz ali uma história, experiências que vêm desse cotidiano familiar. Mesmo numa família onde tem 2, 3, 4 irmãos, cada um irá contar uma história diferente. Cada um recebe aquilo, então aqui vocês devem ter irmãos, filhos. Se você é minha irmã, eu falo da minha mãe e você fala da sua mãe, que é a mesma, mas não é a mesma, né? Então, essa questão do por que isso faz a diferença, porque mesmo criados no mesmo núcleo, mesmo criados numa mesma família, no mesmo bairro, numa mesma comunidade, numa mesma escola, cada um é um mundo. Isso é encantador e desafiador ao mesmo tempo. Então, essa multiculturalidade caminha com a gente pela vida. E aqui eu vou falar especialmente do que é o motivo da minha fala aqui, que é essa importância que tem a autoria das crianças. A gente traz muito vocabulário, né? Protagonismo, participação infantil. Vamos falar um pouquinho, e eu trago essa ideia que vem da antropologia, as crianças autoras e atores sociais. Isso é muito importante, como nós. Criança protagonista. A criança é protagonista o tempo inteiro. A criança o tempo inteiro, ela está brincando, se expressando, se movimentando, produzindo, escolhendo. Então, o tempo todo ela tem esse protagonismo. A questão é que nós, adultos, não atingimos a observar, acolher e compreender o que elas estão trazendo a partir dessas expressões, dessas multilinguagens. Participação, então também nós temos hoje ali algumas escolas que têm comitês, tem comitê de criança, tem comitê de adulto e tem comitê de professores e todos são consultados. Mas para a gente pensar na participação, não necessariamente você precisa criar os comitês, porque a criança o tempo todo participa. A questão é que nós, adultos, não estamos realmente escutando ou compreendendo o que elas estão nos dizendo o tempo todo. Não nos dizendo, mas dizendo, expressando o tempo inteiro. Então, é aqui que eu vou... embora se fale metodologia da escuta, eu não gosto muito dessa palavra metodologia, escuta ativa, escuta sensível, se fala muito disso. Eu vou trazer um pouquinho algumas bases e alguns exemplos. Então, assim, só também para explicar para vocês, eu estou há quase 20 anos nessa caminhada, trabalhando com formação e pesquisa, escuta de crianças e formando professores e educadores para... como a gente se coloca para fazer esse acolhimento, essa escuta das crianças. Aqui, acho que a Bia falou, né, da adultização. Eu trago essa ideia de adultocentrismo, que é uma ideia que vem da antropologia. Esse adultocentrismo do qual falamos é uma postura que todos nós temos, né? Nós temos nossos saberes, nós planejamos, nós cuidamos, o arquiteto vai pensar a cidade, o economista vai pensar, vai fazer os planejamentos financeiros de investimento, o professor vai planejar seu ano, seu mês, seu dia. Então, nós aqui, do nosso lugar de adultos, nós pensamos, planejamos, estudamos, refletimos e trocamos pelas crianças e para elas, mas não com elas. Essa preposição faz uma diferença enorme. E é disso um pouco que a antropologia vem nos iluminar, e essa questão da gente escutar as crianças, porque não se trata só de escutar a criança,
Se trata, e aí vem uma reflexão que vai atravessar, e eu quero que ela fique assim aqui com vocês, o que a gente faz com aquilo que a gente escuta, descobre, desvela a partir das crianças. Acho que essa é uma questão que não tem uma resposta única, mas que tem que nos acompanhar, que tem a ver com para que escutá-las, para que observá-las, para que conhecê-las. E falarmos da educação integral, mas a educação integral no sentido da integralidade que somos todos nós, né? Nós somos cognição, emoção, corpo, troca, socialização, valores. Então, nós somos inteiros. Ainda a educação infantil não fragmentou, mas quando a criança já entrou no ensino fundamental, está tudo fragmentado. O corpo vai somente na hora do tempo livre, do recreio, as artes vão para uma oficina, a criatividade, né? Se a criança tem uma questão emocional, então vamos encaminhá-la para um tratamento, e tudo fica fragmentado. Então, são questões muito delicadas, e tem um grande pensador, um sociólogo francês que chama Edgar Morin, talvez alguns de vocês já ouviram falar. Ele trouxe contribuições muito importantes, e uma das reflexões deles e a defesa dele é a não fragmentação dos conhecimentos. Então, acho que na educação infantil ainda não chegamos nesse lugar, espero que não cheguemos, né? E por último, mas não menos importante, o que a gente vem falando aqui, vocês ouviram aqui várias falas sobre os direitos das crianças. A gente pensar neste serzinho, neste ser humano, e eu acho que aí eu vou falar dessa complexidade que somos todos nós. As crianças e nós não somos a criança do livro, nós não somos a criança dos manuais, nem dos médicos, nem dos psicólogos, mas há muito mais. Então, nós temos uma herança genética, aquilo que biologicamente a gente herda. Ai, você é a cara da sua mãe. Nossa, você tem os trejeitos do seu pai. E às vezes a gente fala, não, eu detestava, eu detesto, eu não quero. E às vezes depois, quando a gente tem filho, se escuta repetindo aquilo que ouvimos e não gostávamos de ouvir. Mas tem coisa que não tem jeito, está no sangue e a gente herda. Principalmente o que é físico. Tem o que eu falei anteriormente, essas influências multiculturais que vêm das famílias, as experiências de vida. Então, tudo que a gente vive nos faz com que sejamos quem somos, quem cada um é. E eu sempre digo, isso não está em nenhum livro, gente. Quem cada criança está ali no cotidiano, naquele grupo. E eu, nesse sentido, acho que a profissão, o ofício de educador e de professor é de um privilégio tamanho, de um desafio ao mesmo tempo, porque ele tem o privilégio ali de conviver com seres únicos, né? Toda a influência da educação escolar, claro, porque em cada escola tem uma cultura, e não é já somente no município, cada escola tem a sua cultura. Todos os ambientes, os territórios, os contextos, por onde a criança circula quando não está na escola, né? Além do muro da escola, há muita vida também que influencia quem cada um é, o que cada um vive. As culturas em geral, e a gente vai defender, se a gente estivesse aqui com pessoas. Ontem eu estava com um grupo de pessoas que vêm de outras regiões do país. Então, você tem em determinados lugares se comemoram as festas daquela cultura, as tradições daquele lugar. E tudo isso a gente leva para a escola, as brincadeiras, as músicas, as histórias, né? Tudo isso influencia a gente e as crianças, né? A qualidade dos vínculos, aqui se falou da importância dos vínculos. O vínculo nem sempre a referência é a mãe, nem sempre a referência é a professora. Às vezes é um irmão mais velho, às vezes é uma avó, às vezes é uma vizinha. Então, a gente também saber que dentro das instituições escolares tem uma comunidade. Como falam na África, a gente precisa de uma comunidade para educar uma criança. E nem sempre o mesmo professor vai conseguir ter ali um vínculo, uma empatia com todas as crianças, né? Então, acho que essa questão da gente saber que todos precisamos de todos, né? E falar, então, o que é único, o que é da natureza, o que é da singularidade, o que cada um tem como potência e como tendência. Se alguém se interessar, eu sempre sugiro a leitura de um livro que se chama O Código do Ser, do James Hillman. James Hillman
era um psicoterapeuta americano que fez um estudo, isso não chega nos cursos de formação de professores, como nos primeiros anos de vida, esses com os quais a gente está aqui atuando e defendendo, aparecem indícios de quem cada um tem a potência de ser. E aparecem não só nas preferências ou nas escolhas, mas muitas vezes aparecem nas transgressões das crianças. Criança que você fala ali não pode e ela vai. Né? Criança que você fala vem para a roda e não está na roda. O que essa criança está vivendo? Onde está o interesse dela? Onde está a necessidade naquele momento? E aqui então eu vou falar um pouquinho desses caminhos metodológicos, para a gente pensar nesse processo de escutar as crianças. Falar como acontece essa escuta e essa observação. Vejam, estou trazendo aqui muito de uma postura pesquisadora, antropológica, escutadora, para dialogarmos aqui, nós que somos da área de educação. Isso a gente não aprende nos cursos de formação. Há muitos caminhos para observar. Então, eu não estou trazendo aqui receitas, eu estou trazendo assim, algumas questões de base conceituais que eu considero muito importantes. Primeira coisa é entender que a criança pequena, e aí eu acho que é uma reflexão imensa, apesar de tantas pedagogias que temos, a gente precisa muito, e sabemos como a criança se desenvolve, e deixá-la. Porque um bebezinho, né? E aí eu vou falar, quando a gente pensa em escutar criança, talvez a gente pense que escutar criança é escutar a palavra, é escutar com os ouvidos o que ela fala. Mas eu estou falando aqui também dos bebês. Essa escuta vai muito além dos ouvidos. Essa escuta é uma presença, uma conexão. Os bebês falam com os corpos, com gestos, com o pequenininho, com o choro, com o sorriso. Então, o tempo todo elas estão se expressando. E aí, não e acho que quem trabalha com bebês, direto ou indiretamente, sabe que cada bebê tem o seu ritmo, cada bebê tem a sua hora certa para tudo, para descobrir, para aprender, para se desenvolver, apesar dos referenciais que temos, sim, de normalidade. Mas, como eu falei anteriormente, há muitos outros elementos que nem sempre podemos seguir aquelas tabelas de uma forma tão rígida. Então, pensarmos na importância, nessa primeira infância, né, a gente que está na educação infantil, dos momentos de espontaneidade das crianças. Aqueles momentos em que ninguém está ensinando nada, mas coisas acontecem. Eu tenho falado muito, eu estou fazendo todo um trabalho de assessoria e formação na rede municipal de educação infantil de São Paulo, com professores, com CPs e com gestores, pensando muito na importância de como a gente, com tanto conhecimento, como eu mostrei que a gente tem, com tantas pedagogias, às vezes a gente pega aquele pacotinho e quer tentar aplicar ali. Mas aquelas crianças que estão naquele grupo são únicas e não vai ser muito difícil encaixar exatamente. Podemos nos inspirar, e é importante a gente se inspirar. Então, compreender a importância do tempo de expressão autônoma e livre. Já não vou perguntar, porque podemos ficar uma tarde inteira, mas se vocês lembrarem um pouquinho alguma imagem, alguma memória de infância de vocês, os momentos em que vocês estavam mais inteiros, mais dentro da pele de vocês, certamente são momentos de brincar livre, de vocês poderem estar e fazer, onde vocês se sentiam muito à vontade. A gente vem perdendo isso e eu acho muito grave, porque a gente querendo seguir uma pedagogia, uma metodologia, a gente se desconecta daquelas crianças, né? Então, essa é uma questão. Então, quando eu estou falando aqui de brechas e oportunidades, eu estou falando justamente dessas oportunidades em que a criança está se expressando livremente. Que mesmo que nós estejamos ali ensinando alguma coisa, lendo uma história, colocando nossa intencionalidade, colocando as materialidades, a criança não vai fazer necessariamente aquilo que o professor planejou. Isso é um fato, né? A gente planeja, o professor planeja, mas chega ali na vida real, no cotidiano, e outras coisas acontecem. Então, eu tenho muito falado nesses processos de formação, que quando a gente acha que nada está acontecendo, está tudo acontecendo.
E o professor, aqui quem é professor? Professor direto, né? Eu acho que é incrível, os professores têm 1000 antenas, né? Você virou as costas e coisas estão acontecendo. Você parou, mas você vê a criança olhando para um, olhando para o outro, está acontecendo algo que escapa a você ali ensinando, direcionando qualquer coisa. Essas são as que eu chamo de oportunidades e de brechas. Aquilo que é micro, pequenininho, e que a gente, como professor, já vai corrigir e dizer, não, presta atenção aqui. Mas e se eu presto atenção na criança que não presta atenção? Onde ela está? Aonde será que ela está? Porque também sabemos que todas as crianças ao mesmo tempo não conseguem prestar atenção. Quanto mais novinhas, 5 minutos? Não, você está brincando. Bom, então vamos lá. A possibilidade da gente ter tempos e espaços de expressão, a partir das linguagens expressivas, e o que eu falo aqui de linguagem expressiva são as brincadeiras, as artes, os movimentos, os gestos, os sonhos, todas as narrativas, verbais e não verbais, principalmente não verbais. Tudo que é proposta lúdica, leituras, brincadeiras, tudo isso eu estou chamando as possibilidades de escutar e de observar. Perguntas abertas, porque quando a gente vai com uma pergunta pontual, é muito interessante que a criança te responde, mas te responde o que você quer escutar. Elas são muito espertas, então te responde como dizendo, agora me deixa. E a escola como um grande espaço de experiências e vivências, que é o que o Tonucci, que a colega citou, o Tonucci, um grande educador italiano, nos inspira e falou muito sobre isso depois da pandemia, né? Precisamos que as crianças voltem para espaços de experiências. E a família, claro, como interlocutora intermediária das crianças. Alguns espaços onde, quando e como escutar e observar. Nos entrelugares e nos entretempos, nas entrelinhas. Sabe aquela hora que eu falava? A criança entrou na escola, a criança está no banheiro, a criança está na hora da alimentação. Coisas acontecem nesses lugares onde a gente não olha. Às vezes, no espaço externo, o professor vai tomar o café e ali tudo está acontecendo. E como eu falava agora, virou as costas, coisas acontecem. No brincar livre, na hora do recreio, nos espaços externos, brincar livre, eu sei, porque eu trabalho com muitos professores, mas fiquei impressionada com o dado. Eu fiquei muito impressionada com esse dado. Eu estou 45 anos falando da importância do brincar, e a gente volta num tema que, às vezes, tem professora que diz, mas o que é esse tal de brincar livre? E aí eu falo, vamos voltar volta para a tua infância, você vai entender o que é esse brincar livre e por que é tão importante. Na hora do lanche, da refeição, nos deslocamentos, em todos os processos de produção, quando a criança desenha, pinta, modela, não somente para ver o resultado final, mas durante a criança fala sozinha. O que a criança fala? Que história, que narrativa ela me conta enquanto ela está ali fazendo uma garatuja, um desenho, uma modelagem? Quando ela está no tanque de areia brincando, ela está contando coisas, não só olhar para a produção final, mas o processo é muito importante. Tudo que tem a ver com o corpo, as expressões corporais, como a criança se expressa. Às vezes a criança é muito agitada, não para um minuto, a gente fala, nossa, essa criança é hiperativa, essa criança é muito agressiva. E eu considero que criança com essa energia toda, muitas vezes está pedindo socorro, muitas vezes está pedindo um colo, e não sabe fazer isso de outro jeito, a não ser com essa energia. E muitas vezes isso nos dá uma pauta, uma pista de como nós poderíamos oferecer espaços onde ela possa brincar, correr, para colocar isso para fora. Tudo que tem a ver com música, quando a criança canta, se interessa por um instrumento, não nessa coisa de dizer, como falaram para muitos de nós, você desafina, você não sabe, mas a criança está experimentando a vida, e pode ser que ali tenha uma potência, né? que é uma expressão através da música. Tudo que tem a ver com comportamentos, reações, as interações, o tempo todo as crianças estão se mostrando. Quando eu falo,
a criança fala sozinha, nas autofalas, na imaginação. Então, veja essa imagem, que eu gosto muito, da menina se olhando no reflexo da água, e ela enxerga ali, na sua imaginação, a amiga, a gêmea, a outra. Não, tá, amiga invisível, né? Mas como tem um universo de imaginação e fantasia que nos escapa. Tudo que tem a ver com as preferências, as escolhas, o que gosta, o que não gosta, o tempo todo a criança nos fala a esse respeito. E na solidão, a gente tem muito preconceito com quando a gente fala, nossa, essa criança nunca interage, é muito calada, não quer brincar com as outras, deve ter algum problema. E aí eu penso, e eu convido vocês a pensarem, quem nunca quis ficar sozinho embaixo das cobertas? Me deixa, eu quero estar aqui, eu quero descansar, se esconder embaixo de uma mesa. Então, isso faz parte de temperamentos diferentes. A gente é muito da extroversão, né? A criança extrovertida que fala, que se coloca, é aqui, então está tudo certo. Só que não, né? Eu entendo, e falando da postura dos educadores, que nós temos que ter um diálogo entre a nossa postura educadora, que eu falava hoje, a gente facilita processos, acolhe, cuida, orienta, forma, estimula, cria, transmite conhecimentos, com uma postura pesquisadora. Então, eu sempre falo muito com os professores. Você criou o contexto, o professor criou o contexto, o professor escolheu as materialidades. Esta é uma boa hora de, então, tomar uma distância. Já foi com a intencionalidade, com a sua intervenção, para seguir as crianças e observá-las nos seus comportamentos, nas suas escolhas, nas suas expressões. Bom, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque eu quero poder chegar no final e falar basicamente a importância da gente partir de situações espontâneas. A gente, professor, educador, pai, mãe, a gente se colocar mais aberto. E aí é isso que a gente aprende do antropólogo. O antropólogo não ensina nada. O antropólogo, ele vai no território para aprender. Então, a gente se colocar como aprendizes. A gente tem determinados saberes enquanto adultos, enquanto profissionais, mas as crianças também têm saberes importantíssimos. Vou voltar aqui. A importância de não corrigir e não intervir. Evitar fazer muitas perguntas. Então, aquele impulso que o professor, em geral, tem de perguntar, e confiar nos saberes delas. Eu vou falar de algo, e é difícil eu falar correndo, mas se você me permite um pouquinho mais de tempo, é algo que não se fala em nenhum curso de formação de professores e pouco se fala, mas nós estamos vivendo uma crise ética como sociedade muito grave. O que é ética? E aqui, ética compreendida como conjunto de normas construídas de forma coletiva. Então, é diferente de pensarmos em normas impostas, normas de respeito, humanização, fraternidade e esperança dos grupos humanos. No que se refere a direitos, obrigações, benefícios para a sociedade, equidade e determinadas virtudes. E no que tange a vida das crianças, suas vozes, expressões, produções e comportamentos. Eu vou trazer um exemplo muito concreto, quando a gente senta com as crianças e fala assim, vamos combinar que? Vamos combinar que quando a gente brinca, depois guarda os brinquedos, vamos combinar que, vamos combinar que é construir uma ética coletiva com elas. Não algo que vem de fora, não é uma moral. Então, essa diferença entre ética e moral. Então, a vantagem da ética é que a gente pode construir e reconstruir e negociar e renegociar, mas é muito necessário. Então, falando dessa postura ética, quando a gente está falando de escutar as crianças, primeiro pedir licença. Então, a gente, como adulto, sempre está atravessando. Eu tenho algumas alunas, meus alunos fazem pesquisa, vão observar crianças dentro da escola, fora da escola, e depois elas escrevem um trabalho de conclusão, e alguns viram artigos que eu vou comentar para vocês, onde vocês podem ter acesso.
Uma das minhas alunas, professora de uma EMEI de Educação Infantil de São Paulo, estava muito preocupada, isso é algo muito comum para muitos professores, o que acontece quando a gente adulto chega e interrompe o brincar da criança? Falando do brincar. Todo dia, toda hora, né? A gente interrompe, está no espaço externo e a criança começa ali a montar o cenário para começar a brincar e chegamos nós adultos e falamos, agora guarda tudo, porque está na hora da saída, porque é a hora do almoço. Então, ela foi observar como as crianças reagem. Então, efetivamente, tem criança que nem escuta, continua, né? Tem criança que não escuta. Tem criança que se frustra, tem criança que chora. Mas no dia seguinte, começa tudo de novo. Compreender que a criança não chega... Aí, assim, está acontecendo algo muito sério. Numa outra pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que as crianças, 4 anos, brincando rápido. A brincadeira era muito rápida. Então, aí sim, a pesquisadora perguntou, por que você brinca rápido? Ela falou, porque senão não dá tempo de brincar. Para mim, esta situação, esta resposta e esta atitude é muito séria. Eu vejo as crianças adoecidas, porque como assim uma criança de 4 anos tem que brincar rápido para poder brincar? Se brincar é o mais essencial para a vida dela. Mas elas estão imitando nossa vida, nós estamos no automático, nós estamos também muito apressados, a gente não para, e quando eu estou falando aqui, vamos escutar e observar as crianças, é a gente também se desafiar a ralentar, né, o nosso ritmo. Explicar também para a criança, olha, eu estou aqui porque eu quero aprender com você, do que você brinca. Eu não estou falando para o bebezinho, a gente tem aí um debate bem profundo de como a gente pede licença para um bebê, mas pedir essa licença. Esse consentimento às crianças. Em todas as escolas se pede autorização dos adultos, porém não se pede o consentimento das crianças. Nas pesquisas antropológicas, eu não estou falando de pesquisa acadêmica, porque a gente faz pesquisa fora da academia, toda hora, nas unidades de educação infantil, tem todo um debate, uma reflexão a esse respeito. A autorização dos adultos e outra postura ética, a gente poder devolver para a criança e contar para ela o que eu aprendi com você. Olha o que você me ensinou brincando disso. Olha o que você me trouxe escolhendo aquilo. Claro que eu estou sempre falando no nível de cada criança e de cada idade. E aí a gente tem uma devolutiva, porque a reação da criança, as opiniões, as impressões delas também nos dizem muito das reações e é um outro tipo de expressão e de fala. A gente fala muito da importância do registro, então eu não sei se o vocabulário é o mesmo. Em São Paulo, o professor tem o diário de bordo, o antropólogo tem o diário de campo, mas a importância de registrar, levar a criança para o diário de bordo. Não só trazer o que o professor ali propôs, aprendeu, mas ali também levar o que, para nós adultos observadores, quais são nossos desafios, o que foi difícil, o que nos inquietou. E então, aqui é um tema que eu poderia fazer uma palestra só sobre isso, a gente poderia ficar muitas horas, que é a questão ética do quanto a gente tira foto, o quanto a gente filma, o quanto a gente tira foto, o professor tem seus portfólios e a gente não pede licença para a criança. Muitas vezes a criança nos vê com a câmera, com o celular, e ela até faz uma pose, né? Pronto, a gente já interrompeu o que ela estava vivendo. Eu tenho uma professora que me ensinou uma reflexão muito importante. Quando eu coloco o meu celular entre eu e você, entre você e a criança, já cortei alguma conexão ali. E interrompi um processo dela. A gente não pensa em perguntar para a criança se tudo bem, tirar uma foto. E as crianças não fazem ideias do que a gente faz com as fotos dela. Claro que tem um tema hoje, que é o tema das fotos nas redes sociais, e eu acho assim que ali essa urgência que está sendo debatida, mas vai muito além de somente nas redes sociais, né? Vai muito além, porque quando eu vou fazer uma exposição na escola, quando eu vou fazer um vídeo, quando eu vou fazer um filme, a gente está fazendo de novo do lugar do nosso adultocentrismo, não com elas. E como seria diferente? A gente estava falando hoje
da ética e da estética. A estética nossa pode não ser a mesma das crianças. Vou escolher um desenho que acho bonitinho para colocar numa exposição. Se eu perguntar para ela, será que ela escolheria o mesmo? E se eu perguntar para ela e ela dizer esse não? Então, aqui é um tema que nós temos muito chão para discutir, mas eu acho muito importante. Mesma coisa com as produções delas. Então, a importância de registrar. Vamos, o que a gente descobre? E eu vou contar para vocês, eu venho há mais de 15 anos promovendo essas pesquisas, esses processos, muitos professores, muitos educadores, muitos pesquisadores, trazendo conhecimento novo do que as crianças estão nos trazendo como suas necessidades, seus interesses, seus temas, através dessas linguagens. Vou falar um pouquinho, e então já estou me encaminhando para o final, dos desafios éticos e políticos que temos, que eu considero que nós temos hoje. Primeira coisa, o que vamos fazer com aquilo que as crianças nos comunicam através dos seus comportamentos e das suas produções? Acho que isso é importante. Eu escutei, eu observei. E agora? A criança está me trazendo, então vou trazer um exemplo. Semana passada, uma professora relatou que ela tem uma criança na unidade dela que come com as mãos. Então, a gente logo vai falar, nossa, como que é em casa? O que acontece em casa? Em São Paulo tem muitas crianças migrantes. Em todas as unidades tem muitas crianças migrantes. É uma criança que vem de uma comunidade africana, em casa comem no chão com a mão. Como que você lida com isso? Né? Como é que a gente também faz para trazer um pouquinho da cultura de cada criança que entra na escola para dentro da escola? Ida e volta. Aqui não é um problema, ou como as crianças bolivianas, que vêm de uma cultura, elas falam pouco, ou às vezes não falam. E não é só por uma questão da língua, é porque na cultura boliviana tem uma educação de falar pouco. Então, às vezes, a gente acha que aquela criança tem um problema, vamos encaminhá-la, vai ser medicada. Será que vai ter um problema? Da onde vem? Então, nesse sentido, pensarmos o que vamos fazer com aquilo que descobrimos. A gente, o tempo todo, trocar, refletir, estudar, isso eu acho que os profissionais da educação, eu entendo que são os profissionais que mais estudam até o fim da vida, porque a gente não acaba de conhecer o ser humano. Poder ler o que as crianças trazem, a partir dali tomar decisões de propostas ou encaminhamentos. E aí, readequar, redesenhar e planejar as propostas, as políticas e as formações. Repensar, então, as práticas, os tempos e os espaços com e a partir das vozes das crianças, dos seus interesses, necessidades e dos seus potenciais. E a importância, como eu falei anteriormente, de dar devolutivas. Nosso compromisso. Eu sei que às vezes vocês queriam fotografar, mas talvez depois o pessoal da Undime consegue. Aqui eu faço um convite para efetivamente fechar e ver se a gente pode trocar um pouquinho. Nosso compromisso com as infâncias, de todos que estamos aqui. A urgência de criar tempos e espaços para escutar as vozes das crianças e acolher suas falas e expressões. Porque quando eu me abro para a escuta, eu não estou avaliando se a criança, como a criança está ou não está, mas eu estou acolhendo para ver que conteúdos ela me traz, que comportamentos, que movimentos, que inquietações, justamente as falas e expressões. Criar esses entretempos e entre lugares, essas oportunidades no cotidiano da escola para as crianças se expressarem e viverem infâncias significativas. Quando eu dou oportunidade da criança ter tempos e espaços de autonomia e de livre expressão, já estou fazendo algo incrível, porque eu estou deixando que elas tenham uma infância significativa. Compartilhar e ler no coletivo, com os parceiros, com as famílias, com os gestores, em diálogo com pensadores, com referências e com as crianças, o que elas trazem através do brincar, das múltiplas linguagens, das narrativas, das falas e das produções. Aqui é um ponto importante, eu tenho praticado isso muito e eu sempre convido as equipes das secretarias, das escolas,
a fazer esse processo de autoconhecimento. Eu entendo que se a gente não abre um pouquinho esse espaço da memória do que a gente viveu e rememora o que foi importante e fundante para nós como seres humanos, a gente não consegue se abrir para esse espaço fora. Então, pesquisar as próprias biografias e nossas infâncias para compreender vidas, realidades, influências, sentimentos e pensamentos da nossa criança e das crianças com quem a gente convive. Repensar, então, ações, atividades, posturas, atitudes a partir do que as crianças trazem, readequando os currículos, os planejamentos e as atividades. O que eu estou dizendo, as crianças têm repertório, as crianças estão expostas a muita experiência e informação, e como podemos trazer isso para o currículo dentro da escola, para atrair elas, né? Para dizer, puxa, está se interessando hoje por uma cultura a qual a gente não tem acesso e que vem através das telas, como é que a gente vai trabalhar isso? Promover processos formativos permanentes para professores e gestores e revisitar os cursos de formação de pedagogia. Eu acho que aqui temos um nó, aqui temos um problema muito grande, como eu falei no início, uma grande defasagem, e aqui nós precisamos investir esforços. Então, eu vejo aqui o tripé da criação de políticas públicas, da questão das práticas e formação de professores. Sempre advoca-se em favor das crianças. Acho que todos nós, direto ou indiretamente, fazemos essa defesa pelas vidas das crianças. E depois poder publicar, disseminar e multiplicar experiências de escuta e as vozes das crianças de hoje. Eu vou mostrar para vocês, a gente tem feito muito isso. Eu convido sempre, em todos os meus cursos, a partir de processos de escuta e de observação, a gente compartilhar, não só nos grupos, mas também poder publicar essa produção de conhecimento que vem das crianças de hoje, nos diferentes lugares. Então, esse é meu convite, essa é a minha provocação da gente ouvir, acolher e reconhecer as crianças e suas vidas. Aqui eu deixo também algumas referências bibliográficas sobre esse tema, eu trouxe também A Vez e a Voz das Crianças, onde eu falo bastante disso, que eu rapidamente trouxe hoje aqui, Linguagens e Culturas Infantis. Tem esse livro, Abrir-se à Escuta das Vozes Infantis, e mais um livro que está sendo lançado agora, dia 4, acho que 4 de outubro, sábado, Infâncias e Saberes das Crianças, que são vários pesquisadores que relatam experiências de observação e escuta de crianças. Tem um material também, esses que eu estou falando, esse é um livro que eu acabei de relançar, onde eu aprofundo mais o que as crianças nos dizem. Então, a gente para na imagem, a gente pode fazer uma reflexão mais profunda, não só num livro, mas no cotidiano, né? Segue, se conecta com aquelas crianças. Tem 2 materiais, tem bastante material online, então eu vou sugerir 2 materiais, um que está no site, na plataforma academia.edu/meu nome, e ali tem experiências que a gente desenvolveu também num processo de pesquisa no SESC CPF, de pessoas que foram fazer essas escutas, e todos os alunos que passaram aí pelos cursos de pós-graduação, então tem mais de 100 trabalhos de conclusão de curso de fácil acesso. Vocês colocam a Casa Tombada, A Vez e a Voz das Crianças, e vocês vão ver ali várias temáticas que vêm à tona, várias experiências. Isso é muito mais para vocês serem inspirados, para verem como é que a gente está caminhando nessa proposta e quanta coisa as crianças estão trazendo para nos iluminarem, para a gente reagir de alguma forma, né? Então, eu sempre falo, as teorias são fundamentais, os livros nos inspiram, mas quem está na sala de aula, quem está na escola, tem ali vida viva todos os dias, coisas acontecendo todos os dias. Deixo aqui, então, o meu contato. A gente tem um coletivo que se chama A Voz das Crianças, então, se depois para a gente poder continuar de alguma forma essa conversa. E agradecer muito vocês e agradecer esse convite aqui hoje.
Professora Adriana, somos nós que agradecemos. Tenha total convicção de que é você, junto com todos que colaboraram nesse processo, que nos inspiram nessa caminhada. E eu convido a nossa presidente da Undime, a Denise, para que te entregue uma lembrança também bastante afetuosa de toda a nossa equipe e peço para que a senhora continue aí no palco, por gentileza. Gostaríamos de aproveitar esse momento para pedir que vocês, mais uma vez, dê uma calorosa salva de palmas à Rosa, a nossa intérprete. Como a gente estava dizendo ali, que fôlego dessa mulher, né? Porque se teve uma pessoa que falou conosco nesse evento, foi a Rosa. E eu queria passar para vocês uma informação interessante. Caso vocês não tenham observado, nós não necessariamente tivemos esse público aqui. Mas fizemos questão de manter a Rosa para que isso se torne um hábito. Afinal, uma educação inclusiva não deveria nascer apenas na necessidade, mas na cultura e no reconhecimento de que a educação, e uma educação das infâncias, tenha que ser uma educação inclusiva. E enquanto a gente entrega esse mimo carinhoso aqui para a Adriana, eu vou pedir para o Vitor soltar uma música, enquanto a gente se encaminha para mais surpresas finais. É uma música que é bastante conhecida de todos vocês, com certeza. Pode soltar a música, Vitor. Porque não tem como a gente falar de infância se a gente não entender que a infância faz parte das nossas vidas, né? E aí eu vou convidar os membros da diretoria da nossa Undime São Paulo para que entregue a cada um de vocês um catavento desse. Esse catavento, como foi que a criancinha fez hoje mesmo? Ele soprou e soprou, porque o catavento é um símbolo da infância, né? E é justamente para que cada um de vocês leve esse catavento para casa e vá no trajeto para casa entendendo o quanto é importância e quanto é importante a gente levar a infância com cada um de nós. E para a gente não esquecer que a infância precisa ser mantida viva, girando e girando como esse catavento. E ao final também, a hora que vocês saírem, a gente preparou um lanchinho para viagem para vocês, bastante especial, porque muitos de vocês com certeza estão vindo de muito longe. A gente mesmo tem mais de 5 horas de viagem para retornar para o nosso território. E o mais importante de um evento como esse é saber que a gente vai levar a educação infantil e os momentos que estivemos juntos na nossa memória, no nosso coração, no nosso corpo e, acima de tudo, nas interações bastante importantes e fundamentais que a gente tem. Não vou embora que tem o sorteio ainda. E enquanto vocês recebem esse catavento, que é bastante simbólico, bastante importante, é um símbolo, né, do nosso encontro aqui com vocês, vocês observaram que desde o início, cada detalhe desse evento foi pensado. E teve um símbolo aqui no evento, que inclusive a professora falou ontem, que foi bastante comentado, que foi a pipa. E aí tem a seguinte mensagem para vocês sobre a pipa. Faça valer a lembrança deste importante momento. A pipa representa voar alto, estar livre ao vento. Que seus professores, as suas equipes, o território de cada um de vocês possa ter a lembrança com essa imagem de pipas. Elas também são livres e podem voar cada vez mais alto. E aí, quando vocês saírem, as pipas que vocês encontrarem pelo caminho, se desejarem, podem levar para casa também. Se sobrou alguma, né? Porque eu só estava observando vocês já fazendo as pipas voarem alto. E aí a gente vai pedir mais uma gentileza para vocês. Nós pensamos com muito carinho esse catavento, um para cada um de vocês. E algumas pessoas contribuíram conosco já fazendo a retirada deles ali no fundo. Então vocês vão olhar para o amigo que está do lado, que não recebeu o catavento, já que vocês nos ajudaram a recolher o catavento, vocês vão distribuir
entre todos que estão aqui. Afinal, quando a gente fala de educação, nenhum a menos, ok? É isso. Com certeza teremos dias melhores, porque certamente sairemos daqui educadores melhores. E sairemos daqui educadores melhores não porque estamos estudando apenas, mas porque nos permitimos olhar mais uma vez para a criança que existe em cada um de nós. Em nome da Undime São Paulo, a gente agradece imensamente a cada um de vocês.